Graziela, tem uma pessoa querendo entrar na sala, diz que não consegue, eu vou mandar o link para ela. Pode, por gentileza, porque na verdade para mim não tá todo mundo autorizado já, assim, a gente colocou aquele mecanismo de permitir todos e então não aparece ninguém aqui. Eu estou achando estranho porque eu estive agora com a Cássia, com a banca, com a Cássia Ferri, e o grupo dela iria participar. E eu estou vendo, talvez eles estejam com alguma dificuldade de acesso também, né? Deve ser porque me parece que quem talvez tenha algum problema lá no login, né? Na questão do cadastro. Acho que precisa fazer um cadastro, eu não tenho certeza sobre isso. Eu vou ver como é que está aqui. Isso, Grazi. Se entra pelo link que está ali no nosso grupo do WhatsApp, ele está entrando melhor, mas o link que está na divulgação, ele abre para um cadastro. Ó, já tem outras pessoas Às vezes dizendo o professor Juarez mandar pelo outro que estão com dificuldades. É. Ó, Deixa a eu Maite pegar. também está dizendo que está tentando entrar e não está conseguindo, mas para nós não aparece nada aqui de autorização, nenhum pedido. Deve ter mais gente querendo entrar, que essa nossa plataforma ela é um pouco confusa, né? Eu gosto mais daquele Google Meet, sabe? Deixa eu só passar para ela já está digitando, inclusive. Ok. Então, acho que a gente pode começar, né? Já estamos com a gravação ativada, então quero em nome da liderança do nosso grupo de pesquisas, em currículo, o Itinera, agradecer muitíssimo, muitíssimo. Estamos muito felizes, professor Jefferson, com a sua presença aqui no nosso grupo, nos nossos debates. Você tem sido uma referência importante, um parceiro aí do ponto de vista da produção científica, seja nas questões da pesquisa na pós-graduação, nas políticas educacionais, de alguma forma nas políticas curriculares, e estávamos, durante o ano, com essa expectativa de termos convidados que pudessem nos ajudar a pensar a discussão da política, especialmente a política curricular. O nosso grupo de pesquisa, ele nasceu em 2011, na Universidade Federal de Santa Catarina, e desde lá vimos agregando, né, pessoas, debates, produção científica, etc., sempre nessa dimensão do campo do currículo com força maior, no âmbito também da política curricular. Nós temos um envolvimento relativamente grande com as políticas curriculares em Santa Catarina, até pela nossa história, né, de produção aqui da proposta curricular de Santa Catarina e tudo que isso implica do ponto de vista da relação também com outros movimentos reformistas que vêm desde a BNCC e toda a legislação e todo o contexto internacional, toda a discussão de recontextualização e do próprio movimento política. E o nosso grupo, por conta desse movimento, vem se aproximando também, né, das discussões que, de alguma forma, envolvem o ciclo de políticas e para além disso, também outros enfoques. Então, a sua presença aqui é fundamental para nós, né? A gente quer aproveitar não só a sua presença, mas também a presença de pessoas de outros grupos de pesquisa. Estou vendo aqui a professora Cássia Ferri, que certamente você conhece, que é uma grande parceira lá da FURB, que acabamos de estar numa banca junto, agora das 8 até as 10, e tem sido também uma parceira grande, importante nessa discussão da política educacional, política curricular. Então, agradecendo mais uma vez por sua presença e agradecendo especialmente, né, a intermediação da Graziela, nossa vice-líder do grupo, companheira do departamento, companheira das discussões da academia. Tem sido um grande prazer trabalhar com a Graziela e, sem delongas, já passamos de imediato para você, de novo reiterando a nossa felicidade em tê-lo conosco. Se me permite, só uma observação rápida, antes de passar para o professor Jefferson, só gostaria de combinar um pouco a sistemática do que nós pensamos, professor. Nós pensamos, né, em te passar de imediato, claro, a palavra e garantir, talvez, ao final, uns 30 minutos, assim, de um bate-bola, né, de
rápido, né? Porque o tempo é breve mesmo, com algumas questões. Tu achas que pode ser assim, Jefferson? Sim. E aí Ok. eu vou pedir, então, para quem tiver questões, né? E já vi aqui que tem várias pessoas de outros grupos, da professora Márcia Robold também. E aí, então, sejam todos e todas muito bem-vindas. E aí eu vou pedir a gentileza daqueles e daquelas que tiverem questões de colocarem no bate-papo, que né, ao final a gente faz um bloco, o pessoal do Itinera pode nos ajudar a agrupar ali, de repente, e a gente faz um bloco de questões, se tivermos, né? E aí o professor pode abordar elas mais ao final da sua apresentação. Eu não vou estar vendo vocês, porque eu vou ficar acompanhando a apresentação e, como eu estou com 2 telas, se eu ficar um pouco lateralizada, é por conta disso, tá? Que eu estou comandando a apresentação aqui. E aí, Jefferson, por favor, tu podes ir me avisando. Pode passar, que eu não vou estar te vendo. Por que eu não estou vendo o PowerPoint, será? Vocês, os demais estão vendo, gente? Estamos. Está no modelo fechado ainda, não aberto, mas está eu não vejo, só vejo vocês e umas bolinhas ali embaixo. Bem ao cantinho direito, Jefferson, tem, né, na bolinha bem à direita, tem ali a questão da apresentação, minimizar e maximizar. De repente está no minimizar, coloca, por favor, no maximizar, aparece para ti? Bem à direita? Agora aparecem 4 pessoas. Engraçado isso. Eu não sei o que eu mexi aqui. Bom. Mas não seria melhor, Graziela, você fazer a apresentação, Jefferson só dar um toque, você ir passando. Mas eu que estou com a apresentação. Eu estou. Mas eu vou seguindo a minha aqui, então, sabe? Porque eu não consigo, eu só vejo vocês. Tá, certo. Mas a tua apresentação está visível para todos nós, Jefferson. Ah, então tá bom. Aí tu vai te orientando aí, e aí eu vou botar agora, vou maximizar, vou fechar o meu microfone, e aí tu vais me alertando quando tiver que passar, ok? Ok. Então, agradecer também aqui a presença de outros grupos. Estou vendo que tem aqui as pessoas lá do grupo da professora Andréa Lapa, o grupo Comunique, da Márcia, professora Márcia. Legal a presença de vocês. Obrigado, gente, né, por ter acolhido o nosso convite aqui de participar dessa discussão. Vamos de imediato, então, ao professor Jefferson, por gentileza. Realmente eu só vejo vocês, mas tudo bem. Então, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado, professor Juarez, Graziela e todos do grupo. Quando a Graziela me fez o convite, eu sugeri, ela fez algumas sugestões, eu sugeri também algumas temáticas, então eu vou pedir para ela passar aí. Eu não estou enxergando nada, sabe? Então eu vou ter que me orientando. Eu sei que eu acho que a gente precisa resolver isso. A Paula está sugerindo ali, ó, na barra inferior, lado esquerdo, tem o ícone, layout, não seria ali? Deixa eu ver. Quem mais que domina bem essa plataforma que quer sugerir soluções? A Edna está aqui entre nós, não? Estou procurando a Edna, mas ela não está ainda. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a apresentação e eu vou tentar colocar novamente para ver se aparece para o Jefferson. Eu acho que o Jefferson... Não, o Jefferson está aí? Sim. Tá, aqui para mim eu não estou visualizando mais. Eu vou fechar aqui a apresentação. Pronto, agora eu vou novamente. Agora... Oi? Só um pouquinho. Agora eu vejo, sabe, Graziela? Tá, agora eu vou colocar para compartilhar. Agora tá. Tomara que apareça. Agora deu. Deu? Obrigado. Que bom, ótimo. Então, eu acho que eu mexi em alguma coisa. Bom, então, o título desta apresentação é Aspectos ético-epistemológicos da pesquisa em políticas educacionais. Pode passar, Graziela. Passei. Passou, mas aqui não passou, Graziela. Não passou. Aqui ficou o mesmo slide.
Ai, gente, por quê? Isso, agora sim, passou para o Só terceiro. quando Isso. está assim, mas quando eu coloco no modo apresentação, não tá indo. Eu vou Deixa fazer o assim seguinte, mesmo, acho Vai que dá para colocando. ver. Tá. peraí. Então, o objetivo é apresentar os conceitos essenciais de ético-epistemologia e sua possível aplicação para a pesquisa em políticas educacionais. Aí tem um drive, Um instantinho, Jefferson. Ok, isso, quer aí tem esse celular? drive que foi passado para vocês, e abaixo, Graziela, mais uma. Uhum. Aí tem também alguns textos que eu sugeri que se pudessem ler, esse principalmente esse da Ético-Epistemologia, que é de 2022. Aí Uhum. tem um artigo de 2018 do Cara em Revista, um artigo de 2018 da RBE e um outro de 2016, que é de arquivos analíticos. Pode passar. Então, essas discussões que eu vou apresentar aqui, elas estão muito relacionadas a essa rede, que é a rede RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Teóricos e Epistemológicos em Política Educativa. Então, essa rede, pode ir passando, Gabriel. Essa rede possui essa revista, que é a revista Estudos Teóricos e Epistemológicos em Política Educativa, que está aqui no portal de revistas da UEPG. Próximo. Então, quando a gente discute essa questão da ética contra a epistemologia, é sempre bom iniciar dizendo que a teoria é um elemento essencial na pesquisa. Então, não existe pesquisa sem teoria, sem um referencial teórico, uma perspectiva epistemológica. E, como vocês devem lembrar, há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, se discutia muito, inclusive aí na UFSC, a ideia do recuo da teoria. Então, durante um período, que foi um período assim meio de crise, vamos assim dizer, a, nós tivemos no Brasil um pouco essa discussão de que a teoria não era o mais importante era a metodologia, ou a escrita, a redação, ou isso ou aquilo. Mas, na verdade, a teoria é um elemento essencial. E a teoria, as teorias em geral, a parte teórica das pesquisas, geralmente constituem a parte mais complexa. No mestrado, no doutorado, é claro que no doutorado sempre é um pouco mais fácil, mas ainda dependendo da formação, dependendo de onde o estudante fez a sua formação inicial, o seu mestrado, a dificuldade permanece. Então, a teoria ela é sempre uma questão bem importante de ser compreendida. E para trazer essa discussão, é importante lembrar também que as teorias, de modo geral, elas estão articuladas ou podem ser articuladas a matrizes epistemológicas e também a perspectivas ontológicas e éticas. Então, a gente entende que, assim, desse modo, né, que as teorias que nós utilizamos, os autores, as teorias que nós utilizamos, normalmente elas podem ser enquadradas dentro de matrizes epistemológicas e também de perspectivas ontológicas e éticas. E a clareza do pesquisador a respeito dessas questões é fundamental para que ele possa operar com maior lucidez, discernimento e coerência com as perspectivas ontoepistemológicas. Então, muitas vezes, a perspectiva teórica não está, epistemológica da pesquisa não está muito clara, às vezes há uma certa mistura de teorias, que a combinação de teorias ela pode ser uma estratégia também, mas é uma estratégia difícil, mas muitas vezes não há muitas referências com relação ao tipo de epistemologia que está sendo utilizada na pesquisa. Pode passar, Graziela. Depois, no final, vocês podem perguntar sobre isso, sobre outras questões. Então, dentro do enfoque das epistemologias da política educacional, que estão lá, textos que estão no Drive, nós definimos, mais ou menos em 2012, 2013, esses três conceitos da perspectiva epistemológica. É claro que tudo isso se refere à pesquisa em políticas educacionais. E para cada campo de pesquisa, campo de conhecimento, nós podemos ter classificações distintas. Mas na política educacional, normalmente, com relação à perspectiva epistemológica, nós temos o pluralismo, o marxismo, o neomarxismo, o estruturalismo, o pós-estruturalismo, o pluralismo e uma série de outras perspectivas. Já o posicionamento epistemológico, ele está muito relacionado
a forma como o pesquisador ou pesquisadora se posiciona diante da política investigada e também diante da escolha epistemológica que foi realizada. Então, o que se espera é que esse posicionamento seja coerente com a perspectiva epistemológica. Então, algumas classificações que podem ser colocadas, como, por exemplo, a perspectiva, o posicionamento crítico radical, crítico reformista, neoliberal, às vezes também, pelo que eu tenho observado, quando faço metapesquisa. Metapesquisa tem um livro também sobre isso, que depois, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, muitas vezes o posicionamento epistemológico do pesquisador, ele é hesitante, ou ele é tíbio, no sentido assim de que não fica muito clara qual é a perspectiva, qual é o posicionamento do pesquisador, com relação à política investigada e também com relação ao que fundamenta a sua pesquisa. Já o enfoque epistemetodológico, a gente junta essas duas palavras, epistemologia e metodologia, que se refere, então, à articulação que deve existir entre problemas, objetivos, as questões de pesquisa, o referencial teórico, que nós podemos chamar também de ontoepistemologia, conforme eu vou explicar mais adiante. E também com relação à articulação com as análises, conclusões, argumentações. Em síntese, a perspectiva, esse enfoque epistemetodológico, é a coerência que a gente pode observar nos trabalhos, e é a coerência que a gente deve buscar sempre apresentar nos nossos trabalhos de pesquisa. Pode passar. Então, dentro dessa perspectiva ético-epistemológica, nós não iniciamos, no meu caso, eu não iniciei já a partir dela. Eu iniciei discutindo há alguns anos atrás, mais ou menos 1998, acho que 98, discutindo sobre referencial teórico das pesquisas em políticas educacionais. Depois nós fomos observando que seria mais importante mencionar como referencial teórico epistemológico, teórico epistemetodológico. Depois começamos a discutir sobre ontoepistemologia, convidando alguns autores para escreverem sobre a ontoepistemologia. Depois eu tive contato com esse conceito da ético-ontoepistemologia. E também podemos chamar, então, de ético-ontoepistemologia ou ético-ontoepistemetodologia, que daí, no caso, é interessante destacar a metodologia como um elemento a mais, porque aí nós acabamos, de certa forma, sempre assumindo um compromisso, um engajamento bastante grande com relação à metodologia, entendendo que a metodologia ela não é neutra, ela não está separada das perspectivas epistemológicas, ontológicas e éticas. Pode passar, por favor. Então, nós fizemos esse crescendo, né? Nós fomos ampliando a perspectiva, a forma como nós abordamos essa questão e chegamos na ético-ontoepistemologia. Próximo. Como são questões muito complexas, normalmente nos cursos que eu dou, no mestrado, no doutorado, a gente usa um pouco esse livro do Gamboa. Não sei se vocês gostam, ou se conhecem ou se gostam, mas há esse livro que chama Pesquisa em Educação, Métodos e Epistemologias, que o professor Gamboa ele explica de uma forma que talvez seja um pouquinho mais lógica, que são os níveis. Então, ele coloca níveis e pressupostos. Então, o nível mais básico que há na pesquisa é o nível técnico. Se relaciona, então, as fontes, as técnicas de coleta, organização, sistematização. Vamos dizer assim, o básico da pesquisa. Aí, no nível metodológico, são as decisões metodológicas. No nível teórico, já há um núcleo conceitual básico, já há alguns autores de base, alguns conceitos. Mas ele também coloca que há um nível epistemológico. Então, o nível epistemológico, ele nos dá os critérios de cientificidade. Então, seria assim algo mais amplo que o teórico. Então, o nível teórico, nós podemos usar a teoria do Bourdieu, do Weber, do Foucault, etc., sem fazer nenhuma menção à perspectiva epistemológica a qual esses autores estão articulados. E já o nível epistemológico, ele amplia, porque aí nós já temos que
trazer alguma discussão no sentido epistemológico. Aí há ainda os pressupostos gnosiológicos, que estão mais relacionados às maneiras de abstrair, generalizar, conceituar, e que também nos dão os critérios de construção do objeto científico. E nós temos também os pressupostos ontológicos, que são categorias mais abrangentes e complexas. Envolve aqui a concepção de homem, de educação, sociedade, concepções de realidade, concepções de espaço, tempo e movimento. Então, aqui nós podemos perceber que muitas pesquisas, quando eu trabalho isso no doutorado, nós fazemos uma análise das dissertações que os estudantes, que os doutorandos fizeram, e nós pedimos que eles realizem uma autoavaliação de que aspectos eles abordaram na sua dissertação. Os aspectos técnicos geralmente são abordados por todo mundo, por todos nós, o nível metodológico também, o nível teórico, mas quando chega ali no epistemológico, aí já começa a ficar um pouquinho mais complexo. Então, muitas vezes os doutorandos, os mestrandos, nós, os estudantes, não mencionam, não fazem menção à questão epistemológica nem ontológica, justamente porque elas são mais complexas e envolvem um estudo muito mais abrangente e é muito mais complexo, e eu diria que é difícil para todos. Não se trata apenas de dizer que é difícil para os estudantes. Isso é um desafio de todos nós, porque envolve muito estudo, muita compreensão e muita reflexão também de como que nós vamos articular teoria, epistemologia, ontologia e ética. Próximo. Isso. Então, muitas vezes, nas teses, dissertações, nos artigos, nós sabemos que os pesquisadores se utilizam de determinadas teorias. Essas teorias elas estão articuladas a perspectivas teórico-epistemológicas e também a uma perspectiva ontológica. A professora Gisele Masson, quando ela escreveu o artigo sobre ontoepistemologia, que está na praxis educativa, ela se refere, então, à ontoepistemologia, baseado lá nos autores que ela usa, como a unidade orgânica entre a ontologia e a epistemologia. E a unidade orgânica mais ampliada seria, então, a ético-ontoepistemologia. A grande novidade aqui é a inclusão da ética como em primeiro plano. Depois eu vou explicar um pouquinho. Então, geralmente, quando nós realizamos pesquisas, vamos desenvolver um projeto de pesquisa, o ponto de partida, ele pode ser um ponto de partida ontológico, pode ser um ponto de partida ético, ou também um outro ponto de partida, algum interesse particular sobre aquela temática, algum engajamento naquela temática, que também pode levar a uma perspectiva ética, como sendo o elemento que desencadeou a pesquisa. Mas eu diria que a ético-ontoepistemologia ela é mais ampliada, é uma visão mais ampliada do que a ontoepistemologia, que é um conceito bastante utilizado na filosofia, utilizado em várias áreas. Então, é um conceito assim mais conhecido. Já a ético-ontoepistemologia, ela é um pouco mais complexa, porque ela inclui elemento da ética e ela é menos divulgada. Próximo. Então, geralmente nas pesquisas, nós podemos dizer que há uma epistemologia profunda e uma epistemologia de superfície. A epistemologia profunda, vou começar falando da de superfície, que acho que é mais fácil. A epistemologia de superfície é quando o autor, a autora, ele faz algumas menções sobre como que trabalhou com os dados, como que coletou os dados, como que trabalhou com os dados, como que articulou teoria e dados. Esta epistemologia ela é mais fácil, ela é mais, vamos dizer assim, é algo mais superficial, que não é tão complexo. Já a epistemologia profunda, ela envolve reflexões mais amplas que o pesquisador precisa fazer, ele precisa refletir sobre apresentar a teoria que ele está utilizando, ele precisa refletir sobre qual é a relação daquela teoria com a epistemologia, ou em qual epistemologia aquela teoria se enquadra, e também quais são os pressupostos ontológicos que fundamentam aquela perspectiva que está sendo adotada. Então, a epistemologia ela é mais complexa. Isso lá numa entrevista
está lá no Drive, vocês podem encontrar mais elementos sobre a epistemologia profunda e de superfície. Assim como há uma epistemologia profunda e de superfície, nós podemos pensar que há uma ontoepistemologia profunda e também de superfície, assim como uma ético-ontoepistemologia profunda e de superfície. É claro que para a pesquisa científica, para a dissertação e tese, é sempre mais apropriado que nós tenhamos uma exposição, uma explanação que se refira, então, à ontoepistemologia profunda e uma ético-ontoepistemologia profunda. Próximo. Então, o que é a perspectiva ético-ontoepistemológica? Essa perspectiva ela pode ser desdobrada em duas autoras. A primeira delas é uma física e filósofa estadunidense, que é a Karen Barad. Então, esta autora, em 2007, ela publicou um livro que se chama Meeting the Universe Halfway, e ela, que seria traduzindo, seria Encontrando o Universo no Meio do Caminho. Então, ela usa aquelas teorias da difração, que é bem interessante, né? O conceito da difração. A difração é quando a gente coloca um copo d'água, uma garrafa, alguma coisa, e coloca a luz por trás, ela vai ocorrer aquele fenômeno da difração. Então, a luz vai se disseminar e ela vai se reconfigurando à medida em que nós giramos a garrafa ou que nós mudamos a luz. Então, o que essa autora quis dizer com a leitura difrativa, a pesquisa difrativa e todo esse conceito da difração é que as realidades elas são muito múltiplas e que não há uma única resposta, não há uma única alternativa e que tudo tem essa questão da multiplicidade. E isso acaba sendo algo bastante, vamos dizer assim, atraente, né, para nós refletirmos e pensarmos. Eu acho que é muito sedutor, né? Essa ideia é muito sedutora. Mas o que a Karen Barad explica é que a ético-ontoepistemologia ela se refere à indissociabilidade da ética, da ontologia e da epistemologia quando nos engajamos na produção de conhecimento científico, nas práticas científicas, com o próprio mundo e seus habitantes humanos e não humanos que o constituem. É interessante dizer que, nesta autora, a ético-ontoepistemologia não é o central, vamos chamar assim, um rodapézinho que está na página 90, não é o central. Ela simplesmente usa essa expressão, mas ela não é o objetivo dela no livro explorar essa questão. Próximo. Aí uma outra autora, que é a Anna Stetsenko, que é uma russa radicada nos Estados Unidos. Então, a Ana escreveu... O principal livro dela é sobre a teoria do Vygotsky. Dentro desse livro, ela vai falar da ético-ontoepistemologia. É um livro de 2017. Mas ela escreveu um verbete que está no e-book da Amped, Ética e Pesquisa em Educação, volume 2, que é disponível no portal da Amped. E ela escreveu, e nós fizemos a tradução desse verbete, que é Ético-Ontoepistemologia Ativista, Pesquisa, Estudo e Resistência. E há também outros textos sobre isso, que estão aí citados. Próximo. Aí, a Anna Stetsenko, ela articula o termo ético-ontoepistemologia com marxismo, mas também, principalmente Vygotsky e Bakhtin, mas também com outros autores de pedagogias críticas, como Paulo Freire. E para ela, a ético-ontoepistemologia se refere à unidade entre ser, saber e fazer. Então, quando nós fazemos pesquisa, segundo ela, nós estamos, então, lidando com essas questões relacionadas à ontologia, relacionadas ao conhecimento que nós vamos produzir, mas também relacionada à ação, que na visão dela não basta apenas realizar a pesquisa, mas é importante nós nos engajarmos com os grupos com os quais nós pesquisamos, que nós possamos participar e propor processos de transformação. Então, ela cria, junto com isso, o posicionamento ativista transformador. Então, o objetivo das pesquisas não é apenas contemplar ou realizar a pesquisa, mas procurar, na medida do possível, se engajar nessas agendas ativistas que vão
junto com os participantes ou dando continuidade à pesquisa, o pesquisador ele vai sempre procurar participar dos processos, dos movimentos para que visam a transformação. Então, por exemplo, alguém realiza uma pesquisa sobre uma determinada área, alfabetização, inclusão ou alguma outra coisa, mas ele não fica alheio àquela realidade, ele sempre vai na continuidade, que ela chama como projeto de vida contínuo, a pessoa vai se engajar, ela vai trabalhar com escolas, com sindicatos, com movimentos sociais, enfim, ela vai ter um posicionamento ativista com relação àquela área na qual ela atua. Eu acho interessante essa ideia, trabalho nessa perspectiva, e eu acho interessante, porque eu acho que a pesquisa, muitas vezes, ela fica assim muito distanciada da realidade das escolas, das pessoas, dos grupos, e eu acho importante, no caso brasileiro, né, na realidade brasileira, que nós tenhamos essa atitude, que é uma atitude de trabalhar junto com grupos, com movimentos, e agir no mundo. Em outras palavras, é agir no mundo e não só ficar restrito àquilo que está ocorrendo dentro da universidade. Próximo. Então, a Ana Stetsenko explica, ela chama de escolas de pensamento, que cada escola de pensamento possui um ethos sociopolítico, um sistema de valores e orientações. Esses valores, eles muitas vezes estão relacionados à adaptação à mudança. Então, muitas vezes, o pesquisador, ele é mais favorável à questão da transformação, mas as teorias que ele utiliza são teorias de adaptação, ou o contrário, às vezes a teoria é uma teoria de transformação, mas o pesquisador ele não é muito adepto da transformação, ele é mais adepto da reprodução ou da adaptação. Tudo isso vai aparecer ao longo do trabalho, porque no trabalho nós vamos nos mostrando, nós vamos mostrando as análises que nós somos capazes de fazer. Então, é interessante pensar que toda a teoria que nós utilizamos possui esses valores, e esses valores muitas vezes não estão em acordo ou estão em desacordo com as orientações dos valores dos próprios pesquisadores. É interessante também lembrar que a teoria e epistemologia, elas são um modo de pensar, de filosofar, e também o estilo de escrita. Próximo. Então, é interessante essa frase do Peters, que eu sempre trago para falar do pós-estruturalismo, mas também remeto a outras teorias. O pós-estruturalismo, para Peters, pode ser caracterizado como um modo de pensamento, estilo de filosofar, uma forma de escrita, embora o termo não deva ser utilizado para dar qualquer ideia de homogeneidade, singularidade e unidade. Essa mesma afirmação ela pode ser atribuída a outras perspectivas. Então, por exemplo, o Frigoto, quando ele se refere a isso, ele analisa a dialética materialista histórica como uma postura, concepção de realidade histórica, um método e uma praxis, para caracterizar aspectos inseparáveis da análise de Marx e Engels. Então, cada uma das teorias que nós utilizamos, ela é um modo de pensamento, um estilo de filosofar e uma forma de escrita. E muitas vezes há um desenquadramento. Aquilo que a teoria que o autor está utilizando, ela não é coerente com a escrita ou com o estilo de análise que a pessoa realiza. Próximo. Então, a essência dessa abordagem da ético-epistemologia, segundo a Stetsenko, ela na verdade, tem a ver com a mudança de uma postura profundamente contemplativa para uma postura ativa e, na verdade, ativista, na qual saber, ser e fazer são subsumidos e possibilitados pela prática transformadora da ação, destinada a alcançar objetivos éticos radicais como igualdade e justiça. A igualdade e a justiça, elas não vão se concretizar sozinhas, elas vão precisar de pessoas que lutem por isso. Então, é por isso que nós precisamos, que ela defende, né, que a pesquisa tem esse papel. Próximo. Então, a partir da perspectiva ético-epistemológica, nós podemos definir aqui alguns argumentos. O primeiro deles é que a ética é um dos elementos estruturantes da pesquisa. A ética não é um mero apêndice. No Brasil,
E também em outros lugares do mundo, a ética é assim, é o rodapézinho. Aparece um rodapézinho lá no meio do trabalho, falando que o trabalho foi submetido ao comitê de ética e foi aprovado, etc, etc. Isso é importante, mas isso é muito insuficiente. Então, a partir dessa perspectiva, nós podemos dizer que todas as pesquisas envolvem questões éticas, mesmo aquelas que não envolvem seres humanos. Então, estou fazendo uma pesquisa bibliográfica, aquela pesquisa envolve ética também. Próximo. Então, a partir da perspectiva ético-epistemológica, nós podemos desenvolver esses 3 argumentos, além de outros, mas esses 3 em particular. Todas as pesquisas envolvem questões éticas, mesmo pesquisas que não envolvem as pessoas diretamente. A ética está presente em todas as etapas da pesquisa e é também importante estimular os pesquisadores para explicitarem nos seus relatórios as questões éticas envolvidas. Próximo. Então, a dimensão ética aqui que a Ana Stetsenko coloca, ela é entendida como um compromisso do pesquisador e orienta todo o processo de pesquisa, todas as opções ontoepistemológicas, o tipo de abordagem, de análise, as conclusões e também o possível ativismo que possa emergir da pesquisa. E a dimensão ética da pesquisa vai muito além da submissão do projeto a um comitê de ética. Próximo. Também podemos dizer que os pesquisadores possuem um conjunto de princípios éticos que orienta todas as ações enquanto pesquisadores, as suas ações, que seria, então, um código de ética, mesmo que ele não tenha por escrito, que ele não tenha muita clareza, esse código ele é utilizado pelos pesquisadores. O próximo. Por isso que é importante discutir as questões éticas na formação de pesquisadores. É o que nós temos feito lá na ANPED, dentro de uma comissão, que é a Comissão de Ética e Integridade. Próximo. É interessante também, aqui faltou trazer a informação de que a ética ela está presente em todas as etapas da pesquisa. Então, ela está no projeto, na verdade, muito antes do projeto. Eu vou cada vez mais longe, né? Então, alguns pesquisadores dizem que a ética ela está no projeto, na produção, coleta de dados, na análise, interpretação, na elaboração do relatório, no devolutiva, que é quando você apresenta os resultados para os grupos nos quais você pesquisou. Aliás, devolutiva, ninguém nem fala muito em devolutiva no Brasil, porque tem tanta quantidade de pesquisa que todo mundo acaba dando muito valor para a quantidade e não para a qualidade. Então, a devolutiva, além da devolutiva, eu colocaria o ativismo transformador, que pode orientar o trabalho do pesquisador ao longo da vida, mas também acho importante dizer que eu até me perdi um pouquinho, que eu fiquei pensando aqui tanta coisa agora, Graziela, mas assim, aí eu coloco que é antes do projeto. Agora lembrei, é antes do projeto. Isso. Aí tem a formação que o pesquisador tem, quando que surge o interesse dele pela temática, e esse interesse, que às vezes aparece lá na graduação, no mestrado, na verdade, às vezes tem a ver com a história pessoal e tem a ver com valores, princípios, a vivência ética da pessoa. Então, a questão é muito mais longa do que nós imaginamos. Não é apenas uma decisão de se tornar pesquisador, mas é uma decisão de como nós vamos entrar no mundo da pesquisa, para que nós vamos entrar no mundo da pesquisa, o que nós vamos fazer ali a partir disso. Então, a Ana Stetsenko, ela coloca essa ideia de que todas essas ações do pesquisador, elas são unificadas como um projeto de vida contínuo. E aí, então, ela traz muitas informações interessantes. Então, para que serve a ético-epistemologia? Ela ajuda a dar coerência. Pode passar o próximo. Ela ajuda em 3 coisas, né? Acho que eu coloquei aí. Exatamente isso. Primeiro, a ético-epistemologia, ela nos ajuda a dar uma coerência interna nas pesquisas e também ela nos estimula para o conhecimento prático crítico. O que é a coerência interna? Então, a gente sempre vai estar procurando explicitar o que é a ética, a ontologia, a epistemologia na pesquisa,
vamos sempre, na medida do possível, explicitar a perspectiva epistemológica que orienta o nosso trabalho, e sempre vamos, de certa forma, quando, na medida do possível, articular o conhecimento prático crítico, pensando que a pesquisa, na medida do possível, tudo é na medida do possível. Ninguém tem obrigação de nada, ninguém tem que acreditar em nada do que eu estou dizendo. É uma proposta e cada um tem que fazer a sua experiência. Então, para mim, Jefferson, a experiência tem sido essa, tem sido a da tentativa de criar esse sempre conhecimento prático crítico. Em todas as pesquisas que eu realizo, em todas as publicações, lembrando que não é só a publicação, que é também o ativismo. E daí o ativismo não é em casa e não é, às vezes é na internet também, mas o ativismo, ele é na rua, ele é na escola, ele é na sala de aula, que você trabalha, todo mundo dá aula, né? Trabalha na escola, na universidade, e o ativismo é o tempo inteiro, na medida que você tem oportunidade, você está levando aquela mensagem, levando aquele conhecimento, aquela proposta que você desenvolveu a partir da pesquisa. E também uma outra contribuição da perspectiva ético-epistemológica é colocar a ética em primeiro plano. Então, é importante que não é ontoético-epistemologia, é ético-onto-epistemologia. Não é onto-epistemologia ética, é ético-onto-epistemologia. Então, a ética em primeiro plano. Que a ética é uma discussão bem importante, porque ela está muito relacionada ao bem agir, ao agir de forma correta e pensar no coletivo, porque a ética ela tem essa perspectiva do bem comum, do bem-estar comum e não apenas do individualismo. E em terceiro lugar, esse tipo de pesquisa que se baseia na ético-epistemologia, ela sempre defende que o objetivo da pesquisa é a problematização, mas além da problematização, é também a construção de alternativas para as práticas sociais. Então, assim, para uma primeira apresentação, acho que era isso, Graziela e o professor Juarez, e aí a gente passa para as perguntas que vocês tenham, talvez seja mais interessante. Acho que dá para você parar, né, Graziela? Já saiu para você? Saiu já a apresentação? Ainda não. Já saiu. Já saiu, Obrigado, já saiu. Saiu, sim. Obrigado saiu, pela agora saiu. Estou com medo que para mim sempre está dando BO nesse sistema. E eu queria, enquanto as perguntas vão surgindo, né, começar nosso bate-papo aqui. Muito bom te ouvir, certamente a gente aprende muito. Mas eu queria te perguntar um pouco nessa perspectiva de como é que você entende a universidade, a academia, né, com toda essa dimensão organizacional, cultural com a qual ela está envolvida, e sobretudo por esse modelo societário que nós temos, que a universidade vem se transformando cada vez mais numa instituição pragmática de um lado, distante da sociedade de outro. Como é que nós, que estamos envolvidos profundamente com essa cultura acadêmica universitária, nós conseguimos avançar no processo da ético-metodológica da pesquisa? Como é que esforços são possíveis fazer no sentido de que a produção da pesquisa no nível do estrito sensu, por exemplo, desde a iniciação científica, né, elas possam trazer esses elementos, porque hoje nós estamos discutindo, por exemplo, todo o debate da ancestralidade e da interculturalidade que está questionando a produção acadêmica, a produção da universidade como um saber dissociado dessa dimensão transformadora, desse ativismo, não um ativismo dissociado da epistemologia, mas de um ativismo que possa assumir um compromisso social. Enfim, a minha pergunta é: a universidade está construindo a responsabilidade ética pela produção do conhecimento? Como é que você avalia esse movimento?
Olha, professor Juarez, é uma excelente pergunta. Na verdade, é assim, tudo que é produzido na universidade, nos programas, eu acho que é importante, principalmente no contexto que nós vivemos no Brasil, das dificuldades que nós temos, das, dos problemas todos que nós temos na sociedade brasileira. No entanto, muitas vezes a pesquisa, o professor pode fechar o seu microfone, é que está vindo aí. Eu acho que é o seguinte, existe no Brasil, está se formando já há algum tempo uma cultura que é a cultura de muita produção, de muita publicação, de muita coautoria, de muita ansiedade na produção, e que muitas vezes não tem sobrado muito tempo para que o pesquisador possa fazer essa devolutiva nos grupos nos quais ele pesquisa, que ele possa participar conviver com as escolas, com os professores, participar, realizar atividades junto com as escolas, com as redes de ensino, com os sindicatos, com os movimentos sociais. É claro que há pesquisadores que conseguem articular essa produção com as pessoas e com os grupos, o que é muito importante. Mas eu acho que temos que buscar fazer as duas coisas, manter a nossa produção, porque ela também é importante, nós precisamos dela, a universidade precisa, o programa de pós precisa, a sociedade precisa, e nós também. Mas é importante articular as coisas. Então, às vezes, você faz uma pesquisa e é importante que essa pesquisa traga algum resultado, alguma proposta que possa ser levada para as redes de ensino. É aquilo que a gente chama de transferência de conhecimento, que é possível pensar também em termos da transferência do conhecimento ou em termos da inserção social da pesquisa. E eu acho que tem que fazer meio a meio, parte na universidade, parte nas escolas, nos sindicatos, nos grupos, e produzindo material e propostas que possam ajudar a melhorar aquela área na qual nós trabalhamos, não importa qual seja ela. Por exemplo, quem é do currículo vai procurar ajudar o pessoal lá das redes de ensino que lidam com o currículo. Quem é da alfabetização, na alfabetização. Quem é da inclusão, na inclusão. Quem é do ensino médio, no ensino médio, e assim por diante. O que eu acho é que é tudo muito, que há pesquisas assim muito distantes. E a pessoa termina, daí ela dá graças que ela terminou e sai correndo. Né? Agora eu vou retomar minha vida, né? Até o professor Newton Duarte, quando publicou um artigo na revista Perspectiva, que é da UFSC, em 2005 já esse artigo, ele falou assim, o doutorando termina agora, eu vou retomar a minha vida, vou voltar à minha vida, que eu estava sem a minha vida, agora eu vou voltar para a minha vida. Quer dizer que aquilo não fazia parte da vida dele, a pesquisa não fazia parte. Ele escolheu um tema, ou alguém deu um tema para ele, e ele fez a pesquisa, entregou a tese e foi embora. Ele não tem engajamento. E isso acontece também, mas eu acho que a pesquisa engajada ela é bem importante, porque ela acaba trazendo resultados importantes. Então tem que fazer meio a meio, sabe? Eu acho que tem que fazer tentar atender as duas coisas. Vou trazer aqui duas questões que vão para dar continuidade a essa conversa, mas antes disso eu só queria dar dois informes rápidos. Primeiro, né, dizer que nós estamos com quase 50 pessoas, né, participando desse momento, que é muito bacana. Então, novamente, muito obrigada pela participação e obrigada, professor Jefferson. E também avisar que nós colocamos aqui no bate-papo o link para inscrições e posterior certificação para quem tem interesse, tá? Então, vejam ali no bate-papo. E quero dizer que nós colocamos até, e avisamos no início, que as pessoas pudessem colocar as perguntas no bate-papo, mas estou vendo que muitas pessoas estão acessando do celular, e quem está no celular não consegue acessar o bate-papo. Então, se alguém tiver vontade ainda de fazer um questionamento, vocês podem ir fazendo inscrições
tem uma ferramenta ali que acho que vocês conseguem acessar, de levantar a mão, e aí a gente pode ir organizando as perguntas, tá? Enquanto isso, eu vou trazer duas questões aqui para a gente ir pensando. Uma vai na continuidade daquilo que o professor Juarez trouxe, que é um pouco sobre os desafios que nós temos nas universidades, para ir na direção daquilo que o professor Jefferson nos propõe e nos coloca, que é um compromisso de qualificação e aprofundamento dos nossos estudos, né, do ponto de vista ético e também epistemológico. E é sobre isso que eu queria falar um pouco, né, sobre o professor Jefferson, até no início da sua fala, disse, né, que a depender da base, né, do acadêmico, da acadêmica, da sua formação, nós temos aí inúmeras fragilidades, né, tanto do ponto de vista ético, o que permite, inclusive, né, uma reflexão sobre essa pesquisa ativista, mas também epistemológico, né. Então, há uma grande diversidade, né, de organizações dos programas de pós-graduação, e a gente evidencia nas bancas que a gente participa que, de fato, muitos alunos acabam não tendo na sua formação uma base mesmo, né, de uma discussão sólida sobre as questões epistemológicas. Então, a primeira questão é, né, enfim, se o professor Jefferson pudesse comentar um pouco sobre esse desafio acadêmico, né, e como a gente pode refletir para aprimorar essas questões também, né, tanto ético quanto epistemológicos, para que a gente possa caminhar, né, para essa ética onto epistemetodologia. E a outra questão que eu já vou colocar muito do convite do professor Jefferson tem motivação justamente pelo nosso desejo de qualificar e aprofundar as nossas pesquisas no campo do currículo e das políticas curriculares, né? E o professor Jefferson tem sido uma referência muito importante do campo das políticas educacionais, da análise de políticas, né? E aí eu queria trazer uma questão também, para depois a gente explorar, que eu lembro que fiz um curso lá na URGS ainda, com o professor Jefferson e com o professor Ângelo, né? E vocês falavam um pouco da teorização combinada, né? E aí, gostaria que o professor Jefferson falasse um pouco sobre isso, uma vez que, né, na sua fala de hoje, o professor traz essa relevância da gente refletir mais sobre essa coerência, né, da pesquisa nos aspectos éticos, epistemológicos e metodológicos. Ao mesmo tempo, a pesquisa em políticas educacionais nos apresenta caminhos muito diversos, né? E o próprio uso do ciclo de políticas, por exemplo, né, tem sido feito de formas distintas, às vezes combinando teorias e às vezes de uma maneira um tanto, talvez, inadequada. Então, se o professor puder, mesmo que rapidamente, comentar um pouco sobre a questão das teorizações combinadas, quais as possibilidades, quais os limites disso, eu acho que nos ajudaria bastante também a pensar nos desafios, né, da pesquisa com políticas educacionais e políticas curriculares, especialmente, que é o que no Grupo Itinera a gente tem focado também bastante. Certo, Graziela. Na verdade, é assim, com relação à formação para epistemologia, é importante que os programas de pós-graduação eles tenham uma disciplina obrigatória, se possível, ou que isso seja trabalhado nos grupos de pesquisa. Particularmente, eu trabalho com essa disciplina aqui no doutorado em educação. Nós temos a disciplina epistemologia há 30 anos. Então, a gente tem, assim, temos várias experiências, né, no mestrado e no doutorado, aqui em Ponta Grossa. E desde o início do programa tem essa disciplina. Ela é obrigatória, nós temos 2 disciplinas de epistemologia, 1 e 2, no primeiro e no segundo semestres, além de outras disciplinas, e que isso acaba dando uma base para que o doutorando tenha uma base, pelo menos uma base de todas das principais perspectivas, né? Então, a gente trabalha muito com a questão do racionalismo, empirismo, criticismo, os principais autores dessas correntes, e depois é feito uma análise, principalmente daquelas teorias que os doutorandos utilizarão nas suas teses, nas suas pesquisas. Quando fica para o grupo de pesquisa, acaba ficando um pouco limitado, porque às vezes o grupo se baseia numa perspectiva específica, e aí tudo que é trabalhado é apenas aquela. E aí o
doutorando ele vai sair do programa com uma base assim muito voltada a uma única perspectiva, o que eu acho que não é assim tão salutar, né? O ideal é que nós tenhamos uma base mais ampla com relação a isso. A teorização combinada é aquilo que também nós podemos chamar de pluralismo. Aí no Drive vocês encontram, eu acho que no texto da RBE e também no texto da Revista Mexicana de Educação, vocês encontram alguma coisa sobre pluralismo. Então, o pluralismo é uma perspectiva epistemológica também, mas que tem uma base um pouco diferente. Então, ao invés de ser o uso de uma única teoria, de uma única perspectiva, ele faz a combinação, aquilo que você lembrou do conceito da teorização combinada. Então, o pesquisador ele vai buscar juntar mais de uma teoria, mais de uma perspectiva epistemológica, às vezes são da mesma perspectiva, às vezes são de perspectivas distintas, mas ele vai criar um referencial, ele vai compor um referencial a partir de mais de uma teoria. E por que isso é necessário? Por que isso é muito usado na pesquisa em políticas? Porque nós trabalhamos com fenômenos muito complexos. As políticas e as práticas, eu particularmente não separo políticas e práticas, assim como não separamos programa de política, tudo é política. E muitas vezes há uma dificuldade assim de lidar com tudo isso. Então, nós trabalhamos com fenômenos complexos e para dar conta deles nós precisamos de mais de uma teoria. Eu acho muito difícil que uma única teoria responda tudo. Eu ainda não achei. Que uma única teoria ela responda à produção da política, o contexto, os contextos variados, a prática. Até porque sempre as políticas elas são muito setoriais, ou elas são de currículo, ou elas são de metodologias, ou elas são de inclusão, ou elas são disso ou daquilo, e apenas uma única teoria eu acho que ela não responde. Eu acho que não existe uma teoria que responda a tudo. Por isso que nós precisamos, sempre que possível, e que assim decidirmos, buscar juntar teorias e trabalhar na teorização combinada. É claro que muitas vezes a teorização combinada ela não dá muito certo e vai gerar aquilo que a gente chama da teorização adicionada ou do ecletismo, que aí você junta coisas que não conversam, autores que não têm nenhuma convergência, então vai gerar um problema. Você vai ficar com um referencial teórico que não é muito articulado, que não é muito coerente. E, portanto, que sujeito a críticas, mas, além das críticas, sujeito a uma análise que não é muito apropriada do ponto de vista da ciência, da produção científica, da pesquisa com P maiúsculo, né, que a gente fala. Eu falo sempre da pesquisa com P maiúsculo. E tem a pesquisa com P minúsculo, e tem vários desdobramentos. Então, eu acho que a teorização combinada é isso, é você procurar usar mais de uma e combinar de forma a mostrar a coerência, mostrar qual é o papel de cada uma das teorias e também justificar o uso dessas teorias no seu trabalho de pesquisa. Legal, gente. Aberto para outras questões, por gentileza. Quem gostaria de se inscrever? Aqui no chat não aparecem inscritos, não sei se não houver, eu tenho mais uma, mas vamos aguardar. A Vanusa, por favor. Vanusa, por gentileza. Olá, bom dia. Desculpa, eu estou pelo celular, não consigo ver no chat, tá? Sem problema. Professor, sim, é até um questionamento meu. Eu fico pensando nessa questão do pesquisador, né? Porque, por exemplo, às vezes você tem uma formação acadêmica que não é voltada nada para pesquisa. Aí você faz uma pós, aí em determinado momento você resolve fazer um mestrado ou um doutorado. E aí você não tem toda essa parte, essa base. E às vezes eu fico me perguntando, né? Eu fiz mestrado bem tarde, né? Já bem madura, e recém agora ingressei no doutorado aí da UNE, né? Do Frederico Westphalen, mas eu sou aqui do Mato Grosso, de Rondonópolis.
né? Então, quando o senhor começou a falar toda dessa parte, né, eu fiquei me perguntando, sou da gestão, eu não tive nada disso, né? Então, se hoje eu me colocando como o início de uma caminhada como pesquisadora, eu sou da área de educação, mas venho de uma formação de gestão, né? E então assim tudo para mim é novo, né? Tudo é assim tirar vários véus dos nossos olhos. Mas eu acho assim que talvez essa oportunidade, a universidade, eu não sei como que ela trabalha, que talvez parece que acaba não sendo para todos. E quando a gente faz, né, essa pesquisa, começa a fazer esse trabalho, eu entendo que precisa voltar para a comunidade. No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa no sistema socioeducativo, adolescentes em privação de liberdade, porque eu não aceitava fazer algo que de repente fosse também ficar só na academia. Eu precisava trazer no contexto que eu estou, que é na minha cidade, o que essa pesquisa pode trazer de melhorias, né? Mas aí eu fico perguntando, talvez a universidade não esteja, talvez tão longe, porque a gente é servidor público, eu vou lá fazer um mestrado, um doutorado, porque eu quero um título, eu também quero uma remuneração maior, porque ela é importante. Mas, e essa produção, será que a gente produz no período do mestrado, porque a gente tem cotas, a gente tem preenchimento do programa para ser cumprido, e depois a gente vai para o doutorado, e isso é uma cobrança, e às vezes acaba o pesquisador fazendo sob pressão, aí é isso que o senhor fala, né? Nossa, graças a Deus, vou voltar para a minha vida. Eu terminei esse mestrado, aí eu escorreguei e caí dentro de um buraco chamado doutorado, né? Então a gente fica se perguntando, né? Como que isso acontece? E eu vejo que eu sou de uma geração que não tinha tanto incentivo, e eu vejo hoje como que os jovens, né, assim, pessoas bem jovens, já fazendo doutorado, né, elas seguem essa vida acadêmica com talvez mais fervorosos, né, acho que é um outro modelo, mas também o que fazer com quem não teve isso, né? Eu não tive iniciação científica, vem de uma outra formação. Como que o senhor vê isso? Olha, ótimo, Vanusa, ainda bem que você conseguiu entrar, né, que você escreveu pedindo o link, né? Mas assim, Vanusa, você disse que não teve toda essa formação, mas você está buscando, então já é importante, sabe? Porque a pior coisa, o pior cenário é a ignorância ignorada. O que é ignorância ignorada? A pessoa que ela não sabe e ela não sabe que ela não sabe. Então ela não busca, ela acha que fazer a tese é seguir só determinados protocolos ali, determinadas decisões e não busca. Então, como que dá para trabalhar nisso? Eu acho importante você, por exemplo, se você tiver possibilidade de estudar alguns textos, né, desse drive ali, do meu drive que eu passei, alguns textos que falam da importância da explicitação da perspectiva teórica e epistemológica. Então, isso também não é uma obrigação, é uma proposta. Explicitação da perspectiva epistemológica. Então, isso ajuda bastante. Então, quando nós vamos fazer essa explicitação, nós vamos precisar estudar mais aquela teoria que nós estamos usando, aqueles autores, e nós vamos precisar tentar fazer aquilo que é a epistemologia profunda, não é só ficar na apresentação da teoria, mas também refletir sobre aspectos epistemológicos, ontológicos e éticos. Então, é nesse sentido. Eu acho que dá para estudar um pouquinho e também tem duas coisas importantes. O papel do orientador e o papel dos grupos de pesquisa. E o papel dessas atividades paralelas, como essa que você está participando. Então, e tem uma questão importante, os programas de pós-graduação em educação, eles também podem melhorar nessa parte. Então, por exemplo, a inclusão de uma disciplina de epistemologia, a discutir algumas questões de ético-ontoepistemologia, discutir as epistemologias da política educacional na linha de pesquisa de política educacional, sabe? Então, assim, algumas pesquisas que a gente já realizou, tem
poucos programas que têm essa disciplina de epistemologia. Poucos programas trabalham, estudam ou discutem com os estudantes as epistemologias da política educacional. Então, tem alguns casos assim que não é conhecido, não há um espaço para isso. Mas eu acho que dá para buscar também, sabe? Paralelamente a isso, se você não, quando o pós-graduando não tem isso, porque depende muito do programa no qual ele está, quando ele não tem, ele precisa correr atrás, né, como a gente diz, para ele conseguir superar essas lacunas. E isso é um problema da formação, que não é só teu, sabe, Vanusa, é de todos nós. Todos nós temos lacunas na formação. E aí nós temos que buscar suprir essas lacunas. Tá bom? Legal. Queria só chamar a atenção aqui para a expressão do Marlon, né? Que o Jefferson, inclusive, já agradeceu, mas eu acho que vale a pena ler, né? Não tem perguntas, mas agradeço imensamente a possibilidade de participar dessa formação. Semana que vem teremos na disciplina de Políticas Educacionais Curriculares do PPG-ACT, nosso programa colega ali da UFSC, uma aula com base num artigo seu sobre abordagem do ciclo de políticas, e sua fala tem ampliado ainda mais nossa visão sobre nossa realidade. Parabéns e obrigado. E eu vi também que abriu uma sala de aula, não sei se vocês viram aí, abriu uma sala de aula coordenada, me parece que pelo Marcelo. Fiquei muito curioso, Marcelo. Eu entendi que você está com os seus alunos numa sala de aula participando desse encontro. Fale para nós aí. Olha só, que legal. Nos diga, Marcelo, onde está? Tem uma animada essa. De onde são, será? Queres comentar, Marcelo? Oi, bom dia. Bom dia. Nos Tudo diga, bem? onde é que vocês estão? Que atividade é essa? Nos conte. Essa é a aula de projeto de vida. Eu sou professor de filosofia também. O que aconteceu? Hoje eu estava com um plano perfeito para assistir essa conferência hoje, que era entregar a avaliação de projeto de vida para eles, porque eles começam num dia e terminam no outro. Então eu pensei, poxa, perfeito. Eu deixo eles terminando a prova de projeto de vida que eles começaram, mas aí tem um detalhe, eu deixei a prova em casa. Aí agora eu propus aqui a eles assistirem e mandarem perguntas. Não sei se já realizaram algumas perguntas. Tem uma pergunta ali do colega, o Breno, se ele puder... Filosofia, né? Também, filosofia, projeto de vida. Diga lá. É uma pergunta que vocês ouviram muito já. Não sei se ouviram muito, mas eu nunca entendi exatamente como é que funciona o conceito de racionalidade na filosofia, porque é uma questão que parece que a gente já nasce com ela, ou às vezes a gente parece que se forma ela enquanto a gente está crescendo. Mas eu queria entender, porque tem pessoas que desde criança já têm esse entendimento de racionalidade já formado. Então não faz muito sentido a gente já ter nascido com ele. Então vocês conseguem explicar isso sem trazer uma lógica religiosa? Azul, é com você, Jeff, te vira. Nossa, ótima pergunta. Viu, Marcelo? E qual é a cidade de vocês? Aqui é Biguaçu, Escola Emérita. Biguaçu é Santa Catarina, não? Santa Catarina, Grande Florianópolis. E Florianópolis, Jefferson. Pertinho aqui, nossa vizinha. Olha, é uma ótima pergunta, é uma questão da filosofia. Na verdade, é assim, nós, eu posso explicar para vocês, tirando religião, misticismo e tudo que existe, falando de forma assim, de acordo com a ciência e com a laicidade, que eu acho um conceito bem importante, que a gente tem que aprender a separar e pensar fora da religião, sabe? Eu trabalho fora da religião. Fora da religião, nós podemos pensar assim, nenhum de nós é uma folha em branco, ninguém nasce como uma folha em branco. Desde muito cedo, nós já vamos demonstrando algumas ideias inatas, algumas facilidades. Há crianças que falam muito cedo, que leem muito cedo, que fazem perguntas complexas muito cedo.
E há também, cada um tem um ritmo. Então, nós nascemos com, vamos chamar assim, com determinadas tendências, inclinações, e isso nós vamos nos desenvolvendo ao longo do tempo. E vamos nos desenvolvendo no meio. E esse meio tem um nome para isso, é a mesologia, é o meio. Então, o meio que nós estamos é que vai nos ajudando a desenvolver a nossa curiosidade, a nossa perspectiva, nossos valores, a nossa perspectiva ética, a constituição nossa enquanto pessoas. Então, o meio é muito importante. E quando eu falo do meio, eu gosto de falar do papel da mãe. A mãe é muito importante na configuração da vida das pessoas. O pai, os irmãos, a comunidade, tudo faz parte do processo, né? Então, nós vamos nos constituindo ao longo da nossa história, da nossa existência, conjugando aquilo que nós já trouxemos, né, como base, porque não nascemos como uma folha em branco, e vamos nos desenvolvendo. A racionalidade, ela é inerente ao ser humano. É claro que algumas pessoas elas vão desenvolvendo mais a racionalidade, enquanto que outros desenvolvem mais o emocionalismo, a emocionalidade. Então, e nós temos que ir aprendendo e nos situando no mundo e vendo o que nós queremos para nós enquanto um projeto de vida contínuo. Vocês ainda são bem jovens, né? Ainda estão refletindo sobre isso, mas o tempo todo nós vamos decidir sobre o nosso projeto de vida contínuo. O que é importante dizer? Que cada um de nós, com certeza, pode ter uma programação existencial, é aquilo que nós vamos investir, que são que tipo de contribuição nós vamos deixar no mundo. Então, é um pouco isso. Agora, a racionalidade é um processo que algumas pessoas, que não tem a ver com a idade, às vezes a pessoa ela está lá na terceira idade, na quarta idade, e a racionalidade não é ainda uma característica desenvolvida. Então, há muito emocionalismo presente, há muito auto-engano, muito misticismo, muita religião, muita coisa ainda que precisa ser superada para que nós possamos nos compreender e conhecer a cada um de nós. Uma coisa bem importante, que se chama autopesquisa. Não adianta pesquisar o universo, pegar um foguete, pegar uma nave e ir lá para a Lua, para onde quiserem, para a Lua, para outros planetas. Tudo isso faz parte da pesquisa, mas uma coisa bem importante é a autopesquisa, pesquisar a nós mesmos. E algumas perguntas básicas. Por que eu estou lidando com esse tema, pesquisando esse tema? Por que eu estou interessado nessa ou naquela questão? Aonde que eu quero chegar, né, com esse conhecimento que eu estou desenvolvendo? Então, a autopesquisa é bem importante, tá? A autopesquisa é feita o tempo todo, deve ser feito o tempo todo. Discutindo também, né, por que muitas vezes nós entramos nesses processos de competição, de produção, que em série, né, produção em série, que basicamente não traz muitas informações, não traz muita contribuição para o mundo. Espero ter respondido. Tá? Legal. Quero só fazer um registro. Quero só fazer um registro aqui, a beleza e a iniciativa, a criatividade do professor Marcelo. Professor Marcelo, a nossa grande expectativa no mundo é que professores tenham atitudes transformadoras, éticas, como você teve nesse momento, neste grupo. E alguém colocou aqui que é belíssima essa articulação da educação superior com a educação básica. Esse momento é importante para nós também. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Eu passaria para a Graziela para talvez fazer as perguntas que estão colocadas aí no chat para o Jefferson. Isso. Obrigado, tá? Valeu. Obrigado, professor Marcelo. Reforçar aqui com a turma é o seguinte,
vocês estão frente a frente com um especialista em educação. E vocês têm a oportunidade de fazer uma pergunta sobre educação, sobre o porquê que vocês passam quase 4 horas por dia aqui. Qual é o sentido disso? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre? Essa é a oportunidade. Vai lá, Raoni. Pode ser? Eu tenho que ver o tempo aí, se está no tempo ainda. Tudo bem? A minha pergunta não é bem sobre educação, a minha pergunta é mais sobre a formação do caráter. O olhar em relação à formação do caráter, porque dizem que o caráter do homem, do ser humano, é formado até os 7 anos. Depois disso, não tem como mudar. Eu queria entender sobre isso, sobre essa fala. Ótima pergunta. Marcelo, fecha para nós aí. É uma ótima pergunta, esqueci de perguntar o nome dela, mas eu entendo assim, na vida nada se encerra numa idade fechada, tudo são possibilidades, sabe? Então, eu acho que o caráter ele é formado ao longo da vida também. É claro que a base ela tem a ver com a socialização primária. O que é a socialização primária? É Raoni. A socialização primária é a nossa base, a nossa família, o pai, a mãe, a família, as pessoas ali que estavam nos primeiros momentos da nossa existência, os avós, os tios, os vizinhos, enfim. E essa base ela é importante, mas o caráter ela vai sendo formado ao longo da vida. Então, nós podemos dizer, no sentido ético, que a ética, que seria traduzindo o bem agir e o agir de forma correta, ela pode ser maximizada. Então, a gente aprende na infância os valores, adquire determinados valores, mas nós vamos mudando esses valores, podemos ir melhorando. Só para tornar fácil a história, né? Existe uma poetisa brasileira, que é a Cora Coralina, que vocês já devem conhecer. A Cora Coralina ela tem algumas poesias muito bonitas, e ela diz assim, que a bondade ela também se aprende, e que todo dia nós podemos ser melhores. Então, cada dia nós podemos ser melhores pessoas, melhores estudantes, melhores filhos, melhores colegas, e isso é uma regra que pode nos acompanhar até o final da nossa existência. Então, obrigado, Raoni, pela pergunta. Muito obrigada, Raoni, aos demais colegas e ao professor Marcelo, novamente, por essa presença tão importante, né? Das belezas que, apesar das dificuldades, né, que um formato remoto traz, a gente tem essas possibilidades, né, de alcançar as salas de aulas da educação básica, né? Então, que bom ter vocês aqui. Pelo adiantado da hora, eu vou trazer as 3 perguntas que foram colocadas ali no bate-papo para o professor Jefferson, então, fazer um apanhado sobre elas, e aí depois a gente pode ir nos encaminhando para o encerramento, tá? Então, deixa eu voltar aqui, depois o Marlon, só um instante, a Ana Paula. Não, a Thaís. A Thaís colocou. Então, professor, o senhor comentou a respeito do fato de que nenhuma teoria seria suficiente para suprir a demanda dos temas complexos com os quais trabalhamos. Como podemos lidar com essas fragilidades na construção do texto da pesquisa? Acho que a gente já tratou um pouco disso, mas o professor pode voltar ainda nessa questão, né? Depois, a professora Idorlene colocou o questionamento também. Professor Jefferson, qual a sua percepção sobre a atual legislação que trata especificamente sobre a formação de professores e as implicações para a formação do pesquisador na pós-graduação? E, por fim, então, a professora Ana Paula, né, colocou que está sob orientação da professora Márcia Robold, grande parceira aqui da casa também, e ela participa de uma pesquisa internacional Sul-Sul. Estamos estudando publicações legais dos países envolvidos e vamos propor formas de análise desses textos. Quais indicações de referências metodológicas para análise dos textos legais que o senhor teria para sugerir? Acho que são essas. Pouca coisa.
Pouca coisa, né? Olha, Ana Paula, sugestão assim para análise de textos, o que eu acho importante é, talvez na abordagem do ciclo de políticas, no meu artigo de 2006, Revista Educação e Sociedade, há algumas perguntas que sobre a produção do texto, o contexto da produção do texto. É o que me ocorre agora, né? Mas eu acho que seria importante buscar também outras formas. Nós temos dois grandes modelos, a análise do discurso e a análise de conteúdo. Então, normalmente no Brasil, o que mais se faz é a análise do conteúdo, até porque a análise do discurso ela é bem complexa, muito complexa. Então, é preciso primeiro optar por um desses modelos, estudar esses modelos, né? Eu acho que além desse deve haver outros, mas análise do discurso e análise de conteúdo. Normalmente se faz análise de conteúdo, mas é importante partir disso para poder, então, definir qual é a metodologia que vai ser seguida. E Dorlene fala sobre formação de professores. Eu acho que o tema formação de professores ele é muito complexo, porque ele é muito pesquisado, tem muita publicação, muitos grupos de pesquisa. Sempre que tem um evento, esse GT, esse eixo, é o que mais tem trabalhos. E, no entanto, para nossa surpresa, nós não saímos do lugar. A discussão não avança, a pesquisa avança, mas a situação da formação ela quase não avança. E tem muitas disputas envolvidas, né, nessa situação. Eu acho que o mais importante nesse caso cada um de nós que trabalha na graduação é procurar fazer o melhor possível e contribuir com os nossos cursos para que eles garantam uma formação adequada. O que é uma formação adequada? Que é o professor saia da universidade e ele esteja, de fato, preparado para os desafios. Então, por exemplo, na pedagogia, o desafio da alfabetização, o desafio de trabalhar com todas as áreas, a polivalência, né, que trabalha com todas as áreas, e o trabalho na educação infantil, então é muita coisa, e a gente precisa melhorar essa formação cada vez mais, e uma formação adequada é o professor que chega na escola e ele sabe, ele tem tem um preparo para lidar com os problemas que ele vai enfrentar e que ele já sabe, que a gente já sabe mais ou menos quais são os problemas, as dificuldades. Então, a formação boa seria isso, tá? E a pós-graduação pode ajudar nessa parte. E sair um pouquinho da teoria, sabe? Pós-graduação, ela tem que sair um pouquinho da teoria, ajudar as redes, os cursos a se organizarem, as universidades, e, na medida do possível, interferir lá no MEC, no Conselho Nacional, para melhorar essas propostas. Porque as propostas, elas são muito confusas, muito, eu ia falar ideológicas, assim, mas ideológica no sentido de causar confusão mesmo. Não são propostas muito claras, eu acho tudo muito confuso. E muita perda de tempo também com relação a isso. Eu acho que a formação ela se dá na prática quando há um projeto. E se o país não tem projeto, a universidade pode conduzir o seu projeto. E se o curso não tem projeto, o docente faz o seu projeto. Eu trabalho com currículo e eu tenho um projeto de disciplina, que é trabalhar sempre a relação teoria-prática. Tá? Nenhuma teoria é suficiente, né, Thaís? Como podemos lidar com essas fragilidades? Eu acho que para lidar com isso é importante estudar um pouco o pluralismo, a teorização combinada, e sempre que nós formos combinar teorias, que nós possamos estudá-las e principalmente compreender qual é a base teórica, qual é a base epistemológica de cada uma delas e justificar do porquê que nós estamos utilizando mais de uma teoria. Eu acho que é isso. São 11h30. Não sei se tem mais alguma inscrição, Grazi. Eu vou trazer. Tchau, gente. Muito obrigada pela participação. Tchau, gente. Obrigado, viu? Eu também teria mais uma questão. Não sei se tem mais alguma inscrição. Você tem mais uma, certamente. Eu tenho mais uma questão que eu tenho certeza que a gente não dá conta nela nesses minutos, mas é uma indicação, né, que o professor Jefferson possa
nos dá para a gente aprofundar, né? Não tem como espremer mais o Jefferson do que a gente está fazendo, né? Mas a gente vai tentar. Acho que a gente vai ter que marcar outras, Jefferson. Tá bom. Mas queres fazer? Faça. Bem rápido, então. bem rapidamente, né? Nessa perspectiva, e aí considerando toda, né, a tua produção sobre análise de políticas e a questão do ciclo, Jefferson, se tu pudesse nos dar algumas indicações ou falar, mesmo que muito brevemente, né? Nós temos um dos nossos orientandos agora que está fazendo uma pesquisa se utilizando, né, da abordagem da etnografia de redes. Então, se tu puder comentar, mesmo que brevemente, ou nos dar algumas indicações, né, dos ganhos, né, que essa perspectiva da etnografia de redes nos traz para, né, para análise de políticas educacionais, eu acho que seria ainda muito legal de te ouvir. E aí, Juarez, se tu quer fazer a tua pergunta junto na sequência, que daí o Jefferson pode organizar o tempo dele de fala, talvez? Tá. Eu acho que essa pergunta da Grazi estratégica está no núcleo do nosso trabalho, do nosso grupo, e a minha pergunta é um pouquinho distinta, mas vai um pouco nessa direção que o Jefferson já nos apresentou, que é essa relação mesmo da pós-graduação, que há um tempo atrás, não muito longa, muito recentemente, entendeu que a pós-graduação em estrito senso é lugar de produção de conhecimento, lugar de produção de teoria. E esse movimento afastou a pós-graduação em estrito senso desse movimento da ação, da sociedade, etc. Tanto é isso que a gente criou depois um tal de programa profissional, porque esse sim é para dar conta da prática, é para ter a relação mais direta com o mundo do trabalho, com a sociedade, enquanto a gente pensa, eles fazem. Então, na própria pós-graduação e no próprio movimento que o Brasil faz, a gente institucionalmente foi separando essas coisas. E aí, agora, você falando dessa responsabilidade social, ética, com a pesquisa, com o movimento da realidade, eu fico pensando nos desafios que nós temos pela frente nesse sentido, e você, né, especialmente, tem uma participação forte nas discussões da pós-graduação no Brasil, na discussão da pesquisa, e eu tenho certeza que você está fazendo um grande esforço para desconstruir essa idealização da teoria na pós-graduação, no acadêmico, a prática no profissional e a educação básica fazendo dissociada da pesquisa. Isso, Juarez, é muito interessante. Eu acho que não deve existir a separação teoria-prática, nem políticas práticas, porque quando a gente faz uma pesquisa de políticas educacionais, muitas vezes o pesquisador pode pensar assim, não, a prática não interessa, eu vou ficar aqui pesquisando o documento, pesquisando a produção da política. Mas eu acho importante não separar, porque as políticas, elas geram práticas. E nos programas de pós-graduação, enfim, eu acho que nós devemos sempre manter a teoria e a prática, inclusive no próprio programa, por exemplo, nas aulas. Então, a gente trabalha disciplinas. Como que é feita, qual é a metodologia que é utilizada? Como que nós encaminhamos esse trabalho no sentido metodológico? Eu acho importante nós termos práticas, boas práticas de ensino, na pós-graduação, inclusive. Como que nós vamos conseguir engajamento dos estudantes, como que a gente vai, enfim, manter essa relação teoria-prática no próprio ensino, na pós-graduação. Mas eu diria que a alternativa é essa, é sempre buscar trabalhar na teoria prática junto. E até existe uma somatória de palavras, né, que é a teática. O que é a teática? É a teoria e a prática misturadas. Então, alguns autores brasileiros falavam muito da coerência, né? O Paulo Freire era um deles que falava muito da coerência. Eu acho bem importante a coerência. Então, por exemplo, às vezes tem alguém que trabalha lá com uma temática que é o desenho universal para aprendizagem, que é uma proposta para a escola, para a inclusão, que é bem interessante. Então, se ele trabalha com isso, o que se espera? Que ele saiba trabalhar na graduação, na pós-graduação com isso. Isso é a coerência. Então, a gente tem que procurar a coerência da teoria prática e sempre buscar trabalhar de forma aliada à teoria prática.
Os programas profissionais, eles trabalham muitas vezes mais a prática e menos a teoria. Então, sempre tem um desequilíbrio. E o melhor equilíbrio é nós trabalharmos a teoria e a prática. Temos um conteúdo, uma teoria, mas o que isso tem a ver na prática? Como que funciona na prática? Eu acho que isso é bem importante de ser considerado. Etnografia de redes. Graziela, eu espero que todos tenham recebido o livro, as 9 pessoas tenham recebido o livro. Recebemos o último, chegou lá no Acre ontem, mas chegou. Nossa! Então, neste livro aqui, que se chama Pesquisa em Políticas Educacionais, Debates Contemporâneos, existem a primeira parte desse livro, ele tem 4 textos, 4 capítulos sobre redes políticas e sobre etnografia de rede. Então, a etnografia de rede é uma metodologia bem específica. Aproveitem o texto do professor Steven Ball, que está aí com a Marina Avelar, no capítulo 1, que explica bem o que é a etnografia de rede e que significa olhar as redes, significa olhar os sites, as redes sociais, quem participa da formulação daquelas políticas e fazer aquele mapeamento, né? Então, são usados determinados gráficos, determinados softwares, como, por exemplo, esse aqui, né? Que é um gráfico bem interessante, no texto da professora Eneida, que vai mostrar a articulação de pessoas individuais, de bancos, de agências nacionais e internacionais, e que vai compondo, então, a fórmula daquelas pessoas e instituições que participam da formulação de determinadas políticas e que influenciam as políticas. Mas isso tudo, Graziela, tem a ver com um determinado conceito de política. Que, nessa perspectiva, a política não é algo racional e organizado. Não é assim, não é tudo organizadinho. Agora nós vamos convidar a professora Graziela, daí vem o professor Juarez, depois vem o professor Marcelo, daí nós vamos formar uma política. Não, é tudo junto e misturado. E muitas disputas também. Então, desde o Ministério da Educação, a Secretaria que aceita a participação de grupos e grupos de interesse, esses grupos eles querem participar e eles querem dizer qual é o modelo de educação, o tipo de educação que deve ser priorizado em cada momento. Então, esses grupos todos, na etnografia de redes, se mapeia tudo isso e aí vai para análise, para ver qual é o papel do setor privado, o papel das universidades, o papel de pessoas influentes, e para chegar aí numa compreensão do que realmente prevaleceu na formulação de uma determinada política. Então, a etnografia de redes ela é bem interessante, mas ela é bem complexa. 2 palavrinhas sobre etnografia de rede. Etnografia de rede ela é exaustiva. Então, você não despreza nada. O Banco Itaú, a Rede Globo, sei lá quantas pessoas, né, instituições, tudo interessa. Quem que apoiou, por exemplo, o Movimento pela Base, quem que apoia, quais são as instituições que apoiam, quem são os financiadores, os apoiadores, os entusiastas, aqueles que disseminam, né? Então, tudo interessa ser analisado. Então, é exaustivo. Então, é uma pesquisa marcada pela exaustividade e pelo detalhismo também. Você precisa olhar tudo que for possível para chegar a essa composição da etnografia de redes. Interessa site, análise do site, análise dos documentos, análise das redes sociais, análise das postagens, enfim, tudo isso vai ajudando a compreender da forma mais ampla possível aquilo que está sendo pesquisado, aquela política que está sendo pesquisada. Então, vale a pena estudar o capítulo 1 do livro e também os outros 3. E boa sorte, né?
Boa sorte. Jefferson, pessoal... É um O pessoal está investimento dizendo aqui grande. que o livro está incrível, está dizendo que o livro está incrível, muito bom. Né? Essa Então, parabéns. parte em particular, essa primeira parte é muito boa, eu acho. Essa Sim, está primeira muito bom parte. mesmo. Muito bom, Tá muito bom. dormindo embaixo do travesseiro, só não vai ter pesadelo, né? Porque Então, assim, eu acho que a etnografia de redes é uma metodologia que é muito criteriosa também. Então, para você fazer aqueles nozinhos lá, você tem que prestar muita atenção, daí tem que aprender a usar um software, né, que ajude a fazer o gráfico, e, enfim, eu acho que é um desafio, é uma metodologia interessante de pesquisa, tem saído bons trabalhos sobre isso. Verdade. Então, em razão da hora, o Marcelo fez aí um comentário, né, que a aluna Rawane tem mais uma pergunta, me pediu para mandar, se ainda houver tempo para responder, e a pergunta é o seguinte: em que medida e de que maneiras o modo como o professor conduz a aula pode contribuir para o aprendizado do aluno? E a Maria Raquel pergunta, a ética, pergunta é um comentário, me parece, né? A ética é a própria busca por relações e condições mais humanizadas na sociedade e, consequentemente, na academia e na produção do conhecimento. Aqui nós temos muitos comentários agradecendo, obviamente. Não sei, Jefferson, se você quer fazer apenas um breve comentário sobre a pergunta da Rawane ainda. Com certeza, Maria Raquel, isso mesmo, a ética busca isso mesmo, e busca o bem comum, tá? É bem importante, o bem comum, que as pessoas às vezes esquecem do bem comum, pensam só em si, no seu trabalho, na sua produção e na sua performance, né? Hoje em dia tudo é performatividade, né? Tudo tem que performar, e aí acaba ficando... a pessoa esquece até de si, né? Até o Ball tem uma frase bem interessante que ele coloca num artigo, num livro que está sendo traduzido. Quando sair esse livro, eu vou pedir para vocês me ajudarem a divulgar. Chama Neoliberalismo e Educação. Vai sair aqui pela UEPG. E o Ball fala assim que a performatividade, ela não combina, ela não há espaço para o cuidado de si na performatividade. Então a pessoa está tão preocupada com a sua performance que ela nem tem tempo nem de olhar para si mesmo. Por isso que eu falei da autopesquisa. E a pergunta da Rawane é bem importante. A forma como o professor conduz a aula pode sim contribuir ou não para o aprendizado. Então, hoje a gente fala muito que é importante obter o engajamento dos estudantes, que aquilo que está sendo ensinado, que os estudantes se interessem, que eles se engajem nas tarefas que são propostas. É importante pensar o material que nós vamos usar, é importante dar espaço para os sujeitos, para fazerem suas perguntas, para questionarem, lembrando que nós não temos verdades absolutas, temos que debater as coisas para chegar a uma compreensão e que sem imposições. Então, é bem importante o princípio da descrença. O princípio da descrença diz o seguinte: não acredita em nada, tenha suas próprias experiências pessoais. Então, mesmo aquilo que nós estamos ensinando em aula, as pessoas elas devem refletir, colocar na sua autopesquisa e decidir em que elas vão acreditar e como que elas vão pensar aquela questão, sem imposições, porque muitas vezes não há muito espaço para os sujeitos. Então, a educação, ela sem dúvida, precisa garantir o espaço para os sujeitos se constituírem, e essa constituição se dá no coletivo. Na verdade, é individual e é coletivo. É por isso que a Ana Stetsenko, ela usa o termo coletividual. É individual e é coletivo. Então, minha gente, muito obrigado. Então, obrigado mais uma vez. Eu vou passar para a Grazi fazer as honras da casa, ela que foi a peça importante nessa intermediação, né, sua aluna. Então, e depois eu faço fechamento bem breve também, Grazi, pode ser? Pode ser. Só antes eu vi que o professor Marcelo levantou a mão. Tem mais alguma questão para colocar, professor, ainda, que a gente vai encaminhar para o encerramento? Oi.
Então, a Raoni, quando estava saindo aqui, ela pediu para fazer a pergunta e enviar a resposta, só que a gente só vai ter aula semana que vem, e eu queria saber que eu estou vendo aqui que está sendo gravada, e essa gravação vai estar disponível? Vai sim, nós gravamos e vamos disponibilizar ela ali no. Eu não sei se o professor consegue olhar ali no bate-papo, eu já coloquei o link do YouTube do Itinera, que é do grupo de pesquisa. Então, provavelmente amanhã a gente já vai disponibilizar lá e aí ela pode acessar a resposta. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui com a sua turma. Foi ótimo. Bom, então, eu acho que nem seria muito necessário dizer sobre a grandeza desse momento, né? Tivemos aqui uma manhã de excelente formação e diálogo, né, com a presença do professor Jefferson, mas também em diálogo com todos aqui, né? Foi muito rico, né, poder ouvi-lo, professor, né, e também ouvir esse debate, né, com a partir das perguntas. Enfim, nós temos só a agradecer mesmo, né, pela sua disponibilidade. O professor Jefferson, como alguém que faz aquilo que escreve, que infelizmente não são muitos que fazem, né? Não são muitos que a gente encontra. Ele é um ativista, um militante mesmo, que está procurando fazer a diferença em todas as suas frentes. Então, ter um espaço na agenda do professor Jefferson Mainardes é um privilégio, né? Porque a gente sabe da quantidade de atividades e frentes onde o professor atua. Então, é isso, da nossa parte, só agradecer. Mais adiante, provavelmente, né? Em outros momentos, quem sabe poderemos fazer novas conversas e certamente será de mais riqueza ainda, né? Então, em nome do Grupo Itinera, nós agradecemos. E aí, professor Juarez, não sei se quer acrescentar ainda mais alguma questão. É só dizer que o Jefferson demonstra conosco aquilo que ele disse, né? A ética na pesquisa é uma questão de atitude. A atitude é estar aqui conosco e alcançar esse nível de conversa com o jovem, pessoa da pós-graduação, estrito senso, doutorando, mestrando, graduando, a educação básica, os professores de modo geral. Obrigado de coração, professor, pela sua disponibilidade. O grupo do Itinera, e aí com todos os demais grupos que estão aqui, certamente lhe agradeço profundamente por sua disponibilidade e contribuição. Obrigado, gente. Se o professor quer dizer mais alguma coisa... Só agradecer também a vocês, desejar boas pesquisas, boas energias nas pesquisas, tá bom? Legal. Muito obrigada. Nos encontramos aí nas nossas pesquisas. Isso mesmo. Um abração, gente. Um bom dia para vocês todos. Um abração, gente. Obrigado. Tchau, tchau.